Fala galera, seja bem-vindo aqui ao meu canal de economia para traders e no vídeo de hoje eu quero fazer uma análise da saúde financeira da ação da Petrobras, só que negociada na Bolsa de Nova York, ou seja, uma ADR. O que é uma ADR? São ações, de empresas não americanas, porém depositadas, negociadas nas bolsas de valores americanas, podendo ser qualquer uma delas. Estados Unidos tem várias bolsas, e a exemplo aí, as mais conhecidas são as bolsas de Nova York e a Nasdaq. E aí, no caso, a Petrobras é listada na Bolsa de Nova York, mas isso indifere aí da análise. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. O sistema que eu uso para fazer análise fundamentalista poderia ser qualquer um também, mas eu uso o sistema Investing Pro do site Invest. Então é uma versão paga. Eles têm vários níveis ali de cobrança, Essa daqui é a mais completa de todas, que me traz bastante dados para fazer uma análise crítica do ponto de vista fundamentalista. O que é análise fundamentalista? É a análise da saúde financeira da empresa, não é a análise do gráfico de preços, de tendências, nem nada disso. É a análise se a empresa está bem financeiramente ou não. Isso economiza muito tempo. Daria para fazer essa análise na mão? Daria. Os dados são públicos. Toda empresa listada em bolsa de valores, elas são obrigadas a publicar de forma muito transparente, seguindo normas internacionais de contabilidade, a cada 3 meses os seus relatórios financeiros, a sua demonstração de resultados, o seu fluxo de caixa e tudo mais, nível de endividamento. Mas dá muito trabalho pegar lá e compilar isso, ler esse balanço, e aqui já está tudo mastigadinho, inclusive com os padrões internacionais que são aceitos pelo mercado financeiro como um todo, a metodologia de análise, que é o fluxo de caixa descontado, ou seja, você pega os fluxos de caixas futuro, ou seja, o quanto a empresa espera vender no futuro, desconta do que ela espera gastar no futuro, faz um somatório e calcula como se fosse hoje, descontando por uma taxa, ou seja, como pega uma taxa aí livre de risco, seria a renda fixa aí de cada país, ou um fundo multimercado aí equivalente à renda fixa, e aí você desconta aí essa taxa para você saber o valor do dinheiro naquela empresa. E aí você chega num número chamado valuation, que seria o valor justo daquela empresa. Isso é uma metodologia adotada pelos analistas financeiros, amplamente aceita, é a tradição, e é assim que se avalia uma empresa pelo método fundamentalista. Claro que tem variantes e tudo mais, mas esse é o modelo principal. Então vamos lá, deixa eu explicar aqui mais ou menos para vocês. Então lembrando que tudo aqui vai estar cotado em dólar, porque a gente está pensando aqui em uma ação negociada na Bolsa de Nova York. Só que a gente é a mesma empresa, é a nossa Petrobras aqui do Brasil. Então tudo que eu falar aqui é a visão do investidor estrangeiro para os fatos, para os números da empresa. E não é opinião, não é subjetivo, é preto no branco aqui, é análise do número pura e simplesmente. É assim que se faz no mundo inteiro. Então todos os bancos de investimentos, os researches, que são os departamentos ou as empresas que fazem pesquisa de ações, eles olham dessa forma. Não tem segredo, não tem mistério, não tem diferença de uma para o outra. Existem pequenas variações no modelo, você coloca mais fatores, menos fatores no modelo, tenta prever alguns riscos, mas grosso modo é isso. Então, vou tentar dar uma resumida aqui, porque é muito conteúdo, isso aí seria um curso à parte, e eu vou dar uma resumida aqui para vocês, como se avalia. Preço atual da ação, o mercado está fechado, ainda não abriu o mercado americano, mas o fechamento de ontem, $10,81, ok? Vamos lá. Então aqui negociado em Nova York, o código é PBR, mas lembrando que vale aqui a mesma coisa. Ela teve uma variação ontem de 34 centavos, foi uma alta de 3%, ontem foi um dia bom, E aqui o range de 52 semanas, ou seja, de um ano, O último ano ela variou entre $7 e $12,38. Ela está no setor de energia e aqui já tem algumas observações que são interessantes, Então ela paga
dividendos, né, significantes, isso é muito bom, ou seja, ela distribui um bom lucro ali para os seus acionistas, ela tem um fluxo de caixa suficiente para cobrir aí os seus pagamentos, né, suas dívidas contratadas, e ela é um player, ou seja, uma empresa proeminente no setor que ela está inserida, no caso óleo e gás, né, o setor de petróleo e energia. Aqui são os seus pares, ou seja, os seus concorrentes, assim, ExxonMobil, BP, que é uma empresa de petróleo inglesa, né, e algumas outras empresas de petróleo. Então, é assim que o investidor estrangeiro compara ela. Aqui no Brasil, a gente praticamente ela reina sozinha, tem algumas empresas menores de exploração, mas a Petrobras é dominante. Mas no mundo, ela tem seus concorrentes. Aqui é o gráfico, não importa muito. E aí já vamos dar uma analisada aqui dela perante seus concorrentes. Isso aqui é interessante, ó, o dividendo yield é o quanto ela é o prêmio, yield é prêmio, né? Quantos por cento ela distribui de dividendo, né? Ela está em 29% do seu lucro, né? Ela distribui em dividendo. E olha assim, ó, a gente vê esse gráfico aqui, ele deu um salto, então ela não vinha distribuindo um lucro muito grande, ela passou agora recentemente a distribuir um lucro bem grande, porque ela estava num processo de diminuir o seu endividamento, que foi uma coisa que aconteceu, ela se alavancou em dívidas lá durante a segunda gestão, né, do governo Dilma, chegou a dever 5 vezes o que a empresa valia e desde então ela veio desalavancando, está num processo de desinvestimento. Aqui é o preço sobre lucro, é uma razão bem utilizada, né, no mercado financeiro, 2,9x, ela está saindo do vermelho e já está no positivinho ali, já esteve bem alavancada, né? Ou seja, o preço muito mais caro do que ela lucrava, justamente nesse período que ela estava endividada, o preço da ação alto, lucro baixo, isso é uma coisa ruim para você comprar uma ação que está assim. E aqui a sua net income é a sua receita líquida, né? Vamos dizer assim, o seu lucro líquido, ó, disparando aí nos últimos meses e trimestres. Aqui são os números da empresa em si e aqui do setor ao qual ela está inserido. Aqui a gente já vê que o markup dela, ou seja, o quanto ela tem de capitalização de mercado, que é o preço unitário da ação vezes a quantidade de ação disponível, é absurdamente maior do que a média do setor, né? Então a média do setor 36 milhões de dólares, ela tem 69 bi de dólares de capitalização. Então ela é um gigante inserida nesse setor, né? Uma empresa realmente muito grande. Isso dá para entender porque o Brasil é um país de continente, dimensão continental, né? Então ela acaba sendo uma empresa muito grande. Os Estados Unidos é um mercado bem mais competitivo, tem várias petrolíferas historicamente, então por isso que as empresas não são tão grandes, apesar de serem de domínio global. Aqui a média de 52 semanas, ela está assim, né, um pouco acima do setor, né? Na alta ali, ó, setor em torno de 73, ela está em 87. Aqui o dividendo yield, né, o setor não tem pago o dividendo, no geral ela está pagando bem pra caramba e por aí vai, né? Bom, isso aqui que é o que importa, ó. Aqui são os métodos os quais são utilizados para fazer essa avaliação, ó. DCF é o fluxo de caixa descontado, aquele que eu expliquei mais acima, então de 10 anos, né, do EBITDA, que é antes dos impostos, depreciações, amortizações, né, lucratividade ali dos últimos 10 anos e dos últimos 5 também. E outros modelos aqui que são feitos em relação a valuation, né? Principalmente price book, que é um que eu gosto de olhar muito, preço da ação dividido pelo VPA, valor patrimonial, né, da ação, e eu vou entrar em detalhes desse aqui. E isso tudo gera um diagnóstico. Então vamos lá, aqui ó. Fair value, o que seria fair value? Seria o valor justo perante esses modelos de análise. 13,89, ou seja, perante os modelos de análise fundamentalista, essa ação deveria estar valendo $13,89 e hoje ela está valendo R$10,80. Ou seja, ela tem um upside, um espaço para crescimento até chegar a esse valor justo de 28%. Legal. Incerteza média. Bom, porque não é uma incerteza alta, então um risco baixo. Legal? Aqui o range dela, né, de preço, a gente já falou. O alvo dos analistas, analyst targets, são 13 analistas ao totais, e aqui não são pessoas, são instituições que são analistas, né, bancos de investimentos. O alvo está variando entre 11 e $16, a média é 13,83, que está batendo com fair value,
que eles estão fazendo um bem bolado aqui entre o modelo de valuation e o modelo em si do preço apontado pelos analistas. E aí, analistas têm várias metodologias, tanto a gráfica quanto a fundamentalista. E aí o modelo proprietário da Investing, ele leva em consideração esses 10 modelos que eu já falei aqui embaixo, beleza? E aí vamos aqui falar sobre a saúde financeira da empresa, né? Aqui o seu Health Details, seus detalhes financeiros aqui de saúde, eles têm várias categorias, eles vão ranqueando. De cara ela tá na Great Performance, ou seja, ela tá com uma performance muito boa, quase nota máxima aqui. A nota mais baixa que a gente tem é sobre o valor relativo e sobre o cash flow, que é o fluxo de caixa dela. E isso é normal, porque ela tá no finalzinho de um processo de sair das dívidas. Ela operou com fluxo de caixa negativo, ou seja, dando prejuízo durante vários anos, porque o governo brasileiro endividou muito a empresa, fez a empresa contratar muitas obras, muitos projetos de investimentos, para, de certa forma, meio que cuidar da economia do Brasil, mas isso quase matou a empresa, quase matou a empresa. Isso é o problema de você ter empresas estatais. O governo acaba usando a empresa para um propósito que não é o propósito da empresa, Enfim, eleitoreiros e tudo mais. Mas olha só, a saúde dela financeira de crescimento tá boa, a empresa está crescendo muito, o preço tá no momento bom e a lucratividade está muito boa, a empresa está gerando lucratividade. E aí vamos analisar aqui o relative value, o valor relativo, que eu gosto desses múltiplos aqui, desses indicadores. E aí para o vídeo não ficar muito longo, eu vou me ater aqui ao price book, que é o preço da ação. Vou até clicar no history aqui para a gente dar uma estudada nele. Aqui é o preço da ação dividido pelo o seu valor de mercado em si, o valor contábil da ação. Atualmente está em 1x, ele estava descontado em 0,8, Então ela deu uma subidinha, está no equilíbrio agora. Mas veja que pela metodologia do ranking aqui da própria Investing Pro, ele não está caro, ele tem espaço para crescer. Ele já esteve numa situação maior, não é que chegou no valor, então aqui ela não pode valer mais. Ela, pelo contrário, ela não deveria valer menos, mas agora ela chegou no ponto de equilíbrio e tem espaço para crescer, é normal. O mercado paga prêmio, paga prêmio de risco, ou seja, paga um valor a mais. Então ela ainda tem um espaço para crescimento, muito bom, assim. Então eu gosto muito desse indicador, eu quero até mostrar, deixa eu ver se eu consigo clicar nele aqui e a gente ir. Bom, então agora a gente está aqui na análise do price book, ou seja, preço dividido pelo, aqui no Brasil a gente chama isso aqui book de VPA, valor patrimonial por ação. Então aqui está a fórmula, é o price to book, ou seja, o markup dela, o quanto ela tem de valor de mercado dividido a quantidade de ações ali flutuante. Então, olha só, vamos olhar. Lá, aqui tem os anos fiscais, só olhando o valor no final de cada ano, os últimos 10 anos, ela estava aqui com valor 0,9x, a gente vê aqui no cantinho, lá em 31 de dezembro de 2011. Então, o menor price book que ela chegou a ter, o menor preço dividido por VPA, foi em 2014. Essa ação chegou a valer 4, 5 reais. Um monte de gente falando que a ação ia quebrar e tal, que foi justamente naquele período ali antes do impeachment da Dilma, a empresa extremamente endividada, e o preço foi despencando, Operação Lava Jato, e foi uma grande oportunidade de compra em quem acreditou na empresa. Comprou ela com um grande desconto, chegou a valer 0,4, o valor do price book dela, e ela teve um crescimento de um ano para o outro, eu lembro, foi 400%, ela cresceu 4 vezes o valor da ação. Então, no final de 2016, ela já chegou valendo 0,8x. E de lá para cá, ela veio só se desalavancando das dívidas e melhorando ali. Hoje, ela está aqui em 2020, Quer dizer, a gente já está em 2021, caminhando para o final. Aqui não tem. Aqui tem só o ano de 2020. Ela chegou lá em 1,5x, ou seja, estava até um pouquinho acima, que é normal. É normal, é saudável a empresa valer um pouco acima do seu preço sobre o VPA. Então, trazendo para a nossa realidade de hoje, de 2021... a gente vê que ela não tá cara, não tá esticado. A gente aqui já consegue ver os dados
de 2021, né? Aqui é uma média móvel de 20 meses, né? E a gente vê que ela está em 1,1x pela média móvel de 20 meses. Se a gente for olhar só aqui os trimestres, né? A gente vê aqui que, de acordo com o último trimestre de 2021, ela está ali nesse 1,1, 1,2. Então, assim, tem um espaço para crescimento, né? Sobre todos os aspectos que a gente vê, né? Da análise fundamentalista. E juntando isso com o preço de mercado, você consegue captar ali tendências de curto prazo. Dito isso, o que é importante também para finalizar o vídeo? Não significa que o preço vai crescer em 1 mês, 2 meses, 3 meses. A empresa está inserida num contexto de Brasil e acaba que, né, a gente fica ali um pouco suscetível aos riscos, né, de política e tudo mais. Mas é uma boa empresa, uma empresa que eu confio bastante, né, como uma empresa para gerar renda mensal através das fórmulas das opções, das operações estruturadas. Então, fica de olho aí, um grande abraço, te vejo no próximo conteúdo.